pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Acionista Net e hoje nós vamos explorar a página de estoque de ações por cliente, que é um dos relatórios mais importantes para quem precisa acompanhar a posição consolidada de cada cliente de forma individualizada e precisa. Esse vídeo é voltado especialmente para profissionais de finanças, contadores, consultores, gestores de carteira e todos aqueles que lidam com múltiplos perfis de investimento e precisam de uma visão clara do que cada cliente possui em ações, com números atualizados, históricos e indicadores financeiros consistentes. E antes da gente entrar na análise da tela em si, é essencial reforçar os 3 grandes objetivos do Acionista Net, que dão base e propósito para todas as funcionalidades que nós vamos apresentar aqui. O primeiro objetivo é a administração da carteira de ações, porque o Acionista Net ele foi criado para ser uma plataforma completa de controle, registro e análise de todas as operações realizadas com ações. Então você consegue visualizar a evolução do patrimônio, lançar compras e vendas, registrar proventos, calcular o custo médio de cada, de forma automática, né? Simular vendas e acompanhar a performance individual de cada ativo. Tudo isso de forma centralizada e acessível. O segundo objetivo é a calculadora do imposto de renda. Essa funcionalidade automatiza o cálculo do imposto de renda com base nas vendas realizadas, levando em conta o lucro líquido, os prejuízos compensáveis, os valores isentos, a tributação de day trade, além de indicar automaticamente os valores a serem recolhidos via DARF. E isso reduz erros, economiza tempo e garante conformidade com a Receita Federal. O terceiro grande objetivo são as estatísticas administrativas, que consolidam relatórios de gestão, histórico de compras, vendas, dividendos, bonificações, resultados acumulados, balanços das empresas listadas e tudo que for relevante para o investidor ou profissional acompanhar sua carteira de forma analítica. É aqui que o sistema mostra a sua capacidade de gerar inteligência a partir dos dados registrados. E agora, tendo isso em mente, vamos para a página principal do nosso vídeo, que é a página de estoque de ações por cliente. Essa página exibe todas as ações que um determinado cliente possui atualmente em carteira. Se o mesmo cliente opera por 2 ou mais corretoras, o sistema separa os dados por instituição, mantendo total clareza sobre a origem de cada operação. Logo no topo da tela nós temos o nome do cliente, que nesse caso é acionista.net Ltda, seguido pela corretora, que aqui, por exemplo, a primeira corretora exibida é a Ativa. E em seguida nós temos os dados da BTG Pactual, e isso tudo é muito importante para quem presta assessoria ou contabilidade para empresas e precisa prestar contas detalhadas por fonte de investimento. Em cada seção, por corretora, nós temos uma tabela de dados técnicos, e agora eu vou te explicar cada coluna dessa tabela. A gente começa pelo código da ação, como AURE3, BRAP3, entre outras. Em seguida, nós temos a data de compra, que pode ser exibida como várias, quando há mais de um lançamento, né, para aquele mesmo ativo. Depois nós temos a quantidade de ações em estoque naquele momento. A coluna seguinte é o custo médio, que representa o valor médio pago por cada ação, considerando todas as compras realizadas daquele papel. Logo depois nós temos o campo de compra mais custos, que mostra o valor total investido, incluindo corretagem e emolumentos. A coluna de porcentagem de participação mostra o quanto que aquele papel representa dentro da carteira total daquele cliente naquela corretora. E esse indicador ajuda a identificar concentração de investimentos e avalia se a alocação está equilibrada ou se está excessivamente exposta a um único ativo. Logo do lado nós temos a cotação mais recente, que o sistema atualiza automaticamente com base na base de dados da B3, e ao lado dela a gente tem a variação percentual do dia anterior e do mês anterior, o que permite uma análise de curto prazo do comportamento daquele ativo. A próxima coluna, que é a venda menos custos, mostra o valor que o cliente receberia caso ele vendesse todas as ações hoje, já descontando os custos da operação. E isso é útil para quem está simulando liquidez ou reavaliando a carteira com base na cotação atual.
A gente chega então na parte de indicadores financeiros, começando com o lucro ou prejuízo. Aqui o sistema compara o custo médio com a cotação real, né, atual, multiplica pela quantidade e exibe o valor absoluto do ganho ou perda. No exemplo que a gente está vendo, muitos ativos estão com prejuízo acumulado, inclusive com valores expressivos em vermelho, como a Auri 3, a Usim 3, indicando que o valor de mercado está bem abaixo do valor investido. E na sequência nós temos a porcentagem de resultado, que mostra o retorno percentual da operação, seja ele de lucro ou prejuízo. E esse é um dado essencial para medir o desempenho real daquele ativo no portfólio. E por fim nós temos a coluna de dias, que indica há quanto tempo aquela posição está em aberto. Esse campo permite identificar se o investimento está sendo mantido no longo prazo ou se é uma posição mais recente. Identifica também o que pode afetar a estratégia do cliente e do contador na hora de planejar as movimentações, a venda de prejuízo para compensação ou simplesmente a avaliação de performance. O mais interessante dessa tela é a riqueza dos dados cruzados, porque você não está só vendo números frios, né? Mas um programa completo que combina o preço da compra, preço da venda, comportamento do mercado, resultado financeiro e período de exposição. E isso transforma esse relatório em uma verdadeira ferramenta de apoio à decisão. No rodapé de cada corretora nós temos ainda os totais da quantidade de ações, do valor investido, valor potencial de venda e resultado geral, tanto financeiro quanto percentual. E esses totais eles permitem entender o impacto global daquela corretora no portfólio do cliente e, ao mesmo tempo, comparar com outras corretoras ativas. E vale destacar também que essa tela se integra com todas as demais áreas do sistema. Os dados que são exibidos aqui, eles são resultados diretos dos lançamentos feitos na boleta de operações. Isso significa que não há retrabalho, né? Não tem a necessidade de você criar planilhas externas ou algo do tipo, porque o sistema já faz tudo automaticamente com base nos dados que o próprio usuário registra. E para contadores e consultores, essa tela é ainda mais valiosa, porque ela permite monitorar de perto o desempenho de cada cliente, criar relatórios detalhados, sugerir rebalanceamentos da carteira, observar tendências de rentabilidade e identificar posições que precisam ser revistas, vendidas ou reforçadas. O acionista net ele é, sem dúvida, o aliado dos investidores, mas também é o aliado dos profissionais que assessoram esses investidores. Com ele você tem um controle total, uma visão estratégica e principalmente a confiança nos dados. E isso faz toda a diferença quando você está lidando com patrimônios de terceiros ou com grandes volumes operacionais. Bom pessoal, então é isso. Nesse vídeo nós exploramos a fundo a tela de estoque de ações por cliente. Nós vimos como ela organiza as informações por corretora, detalha cada posição, calcula os indicadores mais relevantes e oferece uma base sólida para análises e decisões. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender como se utiliza essa funcionalidade de forma técnica, precisa e eficiente. Se você ainda não usa o sistema, essa é a hora de testar. E se você já usa, aproveita esse relatório com mais profundidade. A gente se vê no próximo vídeo.